Hoje eu quero ler para o nosso elevo espiritual, para a nossa reflexão, Lucas capítulo 12, versículo 22 até o versículo de número 32. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 12, versículo 22 até o versículo 32, que está escrito assim, cuja epígrafe é a ansiosa solicitude pela vida. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus o sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, não podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. A partir desse texto que nós acabamos de ler, eu quero falar um pouco sobre esse espírito de inquietação que está assolando a sociedade, por que não dizer a humanidade. O mundo está sendo invadido por um espírito de inquietação. Haja vista que existe, por exemplo, muitas situações que levam essas pessoas a viverem inquietas. E, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui por que as pessoas estão vivendo nessa inquietação. Por causa de muitos problemas físicos, mas também por causa de enfermidades isoladas. Outra coisa que me chama muita atenção, que existe, por exemplo, várias causas para essa inquietação. Eu vou citar algumas. Enfermidades individuais, enfermidades epidêmicas, haja vista que nós passamos por uma situação de crise, na pandemia, quando muitas pessoas perderam a sua vida e outros ficaram também com sequelas por causa do Covid-19. Mas existem enfermidades também pandêmicas, não somente epidêmicas. Existe também, por causa dessa situação, nós estamos falando de enfermidade, as causas, existe a causa dos muitos problemas psicológicos. Quantas são as pessoas que nesse exato momento elas estão vivendo em um problema psicológico com traumas, angústias, medos complexos. E por causa dos muitos problemas também sociais, isso leva a pessoa a viver esse espírito de inquietação. Ou uma outra razão também, uma outra causa possível, é por causa também dos problemas de lares desajustados, ou lares desfeitos. Pobreza excessiva, miséria é um outro problema. Um outro problema também que leva as pessoas a ficarem com esse espírito de inquietação é o uso de entorpecentes. E por que não dizer, quando a gente olha a nível global, a nível de mundo, como acontecem guerras, crimes, terrorismo, tudo isso leva a algumas indagações, algumas perguntas, e isso motiva esse espírito de inquietação, que também, uma vez generalizado, promove também a ansiedade, a depressão. E nós observamos que
por causa também dessas incertezas. É uma outra causa também, essas incertezas de muitos problemas políticos, problemas de corrupção. A gente pode observar que também existe uma outra escala grande, que é o desemprego. O desemprego, ele leva muitas pessoas também a essa ruptura de equilíbrio, porque a incerteza começa a reinar. E a partir do momento que a incerteza reina, essas pessoas começam a perder o foco, a esperança. Mas, assim como nós estamos vendo muitas das vezes o desemprego em grande escala, corrupção no poder público, conflitos locais e também nacionais, e conflitos internacionais, como eu já disse anteriormente, tudo isso motiva esse espírito de inquietação. Existe um outro problema também, que eu acredito que é uma causa desse espírito de inquietação, que são a causa dos problemas também espirituais, que é o vazio do coração. A escravidão também aos demônios. Quantas pessoas que estão escravas, né, aos demônios. E aí nós começamos a observar que isso também motiva. E abrindo parênteses, a igreja não pode ficar em silêncio. A igreja precisa avançar. A igreja precisa marchar. A igreja precisa, com mais intrepidez, fazer aquilo para o qual ela foi chamada, cumprindo o ide de Jesus, que disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O texto que nós acabamos de ler vale mais do que o vestuário. Então nós devemos olhar ao nosso redor e entender que Deus cuida dos animais, Deus cuida dos lírios do campo, e nós valemos mais do que animais. Isso que fique bem claro. Nós valemos mais do que flores. Nós valemos mais do que tudo isso que está relacionado com Jesus. Ele fala, e o amanuense Lucas escreve, dizendo que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. E nós precisamos entender e reconhecer também as nossas limitações e necessidades, e apreciar a maneira como Deus exerce controle sobre tudo. Crer que Deus cuidará de nós em todos os detalhes. Você precisa crer. Eu preciso crer. Nós precisamos crer que Deus está acima de tudo e de todos, e que lá dos altos céus, céu dos céus, de lá Ele governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós temos que crer que Deus cuida não somente dos detalhes, mas também nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se buscarmos o reino de Deus, destruiremos o espírito de inquietação. Porque isso significa reconhecer a soberania universal de Deus. Deus é criador do universo. Deus é provedor do universo. Deus é sustentador do universo. Deus é controlador do universo. Isso significa assimilar o maravilhoso amor de Deus. Seu amor é infinito. Seu amor é perfeito. Seu amor é eterno. Seu amor é abundante. Significa crer na palavra suficiência de Jesus. Porque a palavra é suficiente. Quando Jesus fala, Ele está falando tudo aquilo que nós precisamos, porque é o suficiente. Então, a pessoa de Jesus é suficiente. Você crer? A palavra de Jesus é suficiente. Você crer? O sacrifício de Jesus é suficiente. A bênção de Jesus é suficiente. E lembre-se que isso também significa entronizar a Cristo dentro do nosso coração. E para concluir, para não alongar muito, eu quero te dizer que, além de entronizar Ele dentro do nosso coração, para amá-lo para sempre, para servir-lhe sempre, para que Ele governe sempre a nossa vida, para que Ele nos abençoe sempre. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui, e eu preparei
um curso no qual, se você quiser mergulhar efetivamente em temas relacionados como isso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, pedindo a você que deixe o seu gostei, se inscreva em nosso canal, para que nós possamos assim postar mais vídeos como esse. Deus abençoe a sua vida e não andeis ansiosos por coisa alguma. Até a próxima postagem.